Oi, pessoal, tudo bom? Bom, nossa segunda aula em modelo online e, pelo visto, segunda de muitas, né? Vocês estão acompanhando aí as notícias, então realmente a coisa não tá fácil, não temos previsão de volta por enquanto, né? Então, por isso que é bastante importante que vocês continuem acompanhando as aulas online, tá? É o que a gente pode fazer para estar mais perto de vocês e ajudar vocês, né? Espero que esteja todo mundo com álcool gel aí, todo mundo em casa, né? E aproveitando que a gente estava falando do renascimento, apareceu para mim esses dias essa gracinha aqui, né? Que foi uma brincadeirinha que alguém fez, porque afinal, né, o brasileiro, ele brilha na zoeira, né? Então o mundo pode estar caindo, mas a gente dá risada de tudo. E fizeram essa brincadeira aqui com essa obra, que é uma pintura que está na Capela, desculpa, na Capela Sistina, pintura do Michelangelo, né? Ela está no teto da Capela Sistina, lá em Roma, e que se chama A Criação de Adão, né? Então até aproveitei para trazer para vocês, para quem não conhece, porque tem muito a ver com o que a gente estava falando até agora, né? A ideia de Deus, a figura divina, criando Adão, né? A figura humana e aquela valorização antropocêntrica que a gente já comentou aqui, né? O homem no centro, o homem como a maior criação divina. Só que aí o que o pessoal fez? Claro, né? O Deus está dando um álcool gel para o Adão, né? Então é o Adão dos novos tempos, né? O Adão está precisando de álcool gel. Tá? Então fiquem aí com essa belíssima obra de arte, né? Não do Michelangelo mais, uma obra de arte remixada, né? Mas com seu valor, com certeza. Né? Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje de dois tópicos, tá? Nós vamos falar do Camões épico e nós vamos falar do quinhentismo. Mas antes de falar de tudo isso, eu gostaria de deixar alguns recadinhos, né, gerais, e gostaria de esquentar com dois exercícios, resolução de dois exercícios da Unicamp sobre o Camões lírico, né, que foi o que a gente viu na última aula, tá? Para vocês verem como é que a Unicamp tem pedido. Primeiros avisos gerais. 1. Data dos vestibulares. Não temos nada indicando mudança até agora, tá? Então, por isso, falo e repito, acompanhem as aulas online, porque o nosso tempo já é muito curto, é muito conteúdo até os vestibulares, a gente não tem tempo de ver tudo, né? E se a gente for perder 2 meses de aula, aí fica quase impossível, né? Então, a gente quer dar a melhor oportunidade para vocês, né? Estou me propondo a gravar as aulas, pelo menos para a gente tentar ficar mais próximo, né? Vocês me enxergam, eu não enxergo vocês. Tô vendo ainda se tem alguma forma de vocês me mandarem respostas e questões, mas para isso eu já deixo meu e-mail aqui no fim, olha só, tá? O carolprosperogmail.com. Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, falar comigo, por enquanto não temos nenhuma plataforma clara para isso, podem mandar por e-mail, tá? Então, data de vestibulares até agora continua tudo na mesma, tá? Temos as mesmas datas, as mesmas obrigações, né? Portal do ângulo, o plural, no plural vocês têm acesso às apostilas do ângulo, tá? Só que no prazo que eles normalmente liberam. Então, hoje nós temos lá a apostila 1 e a apostila 2, ela já tá lá, tá? Então, a apostila de teoria, o caderno de exercícios, né? E os cadernos especiais dos livros. Não estão todos lá, né? Tá misturado, enfim, tem livro que já saiu da lista, tá um pouco confuso. Mas o Camões está lá, tá? Vocês receberam em sala, então podem usar. E tem alguns outros, né, que podem ser úteis, tá? Então usem e abusem. O Google Sala de Aula eu vou continuar atualizando, tá? Com as videoaulas, com listas de exercício extra, né? Aquelas coisas que eu tô pondo humanismo, trovadorismo, que a apostila do ângulo não cobre. Então vai estar lá, né? Assim como eu coloquei aqui, né? O cursinho falou, inclusive, que vocês vão ter acesso ao Descomplica, então legal, vocês podem conseguir provavelmente algumas aulas desses conteúdos que não estão no ângulo lá no Descomplica também, tá? Além de exercícios, então se vocês tiverem acesso a essa plataforma, usem mesmo, tá? E vou alimentar o Google Drive também do cursinho. O pessoal montou um Google Drive, né, que está à disposição de vocês. Então fica aqui essa indicação também, que os dois vão ser atualizados, tá? O código para o Google Sala de Aula, lembrando, já coloquei na lousa, mas é esse aqui, né? Quem ainda não entrou e quiser entrar, tá?
E no caso das leituras, tá? Meu plano é fazer o seguinte, falar do Gregório de Matos na aula de 3 de abril, né? E daí seria bom vocês estarem com os sonetos lidos até lá, tá? Para a gente conseguir comentar e vocês terem uma noção melhor do que está acontecendo, né? E a ideia é falar do Padre Antônio Vieira na aula do 10 do 4. Então, para essa aula seria legal vocês lerem os sermões, os 3 sermões que caem na Unicamp, né? Então, o Gregório de Matos é FUVEST, lista da FUVEST, e o Padre Antônio Vieira é lista da Unicamp. Então, fiquem espertos, né? Porque nós não vamos ter tempo para trabalhar isso fora desse momento, no máximo tirar uma dúvida ou outra. Então fiquem espertos para fazer o melhor uso disso, né? Se vocês estiverem em casa, vocês aproveitam para já ler esse bloco de coisas, tá bom? Muito bem, e os avisos eram esses, né? Quanto às questões, então vamos lá, vamos falar dessas duas questões aqui do Camões lírico antes da gente avançar no Camões, né? Eu trouxe essa questão foi Unicamp 2017, para vocês terem uma noção do que a Unicamp pediu em segunda fase, tá? Isso aqui é dissertativo, segunda fase. Então, olha só, eles puseram esse soneto aqui. Cá nesta Babilônia, donde mana matéria a quanto mal o mundo cria, cá donde o puro amor não tem valia, que a mãe que manda mais tudo profana, cá onde o mal se afina e o bem se dana, e pode mais que a honra a tirania, cá onde a errada e cega monarquia cuida que um nome em vão a desengana, cá, neste labirinto, onde a nobreza, com esforço e saber, pedindo vão as portas da cobiça e da vileza, cá, neste escuro caos de confusão, cumprindo o curso estou da natureza. Vê se me esquecerei de ti, Sião. Então, olha só, esse é um soneto que não é um soneto óbvio, tá? É um soneto mais dificinho do Camões, né? Inclusive pelas referências bíblicas que ele tem e que a gente já começou a comentar, né? O que tem a ver com a primeira questão da Unicamp. Eles falam o seguinte: uma oposição espacial, ou seja, de espaço mesmo, espaço físico, configura o tema e o significado desse poema de Camões. Identifique essa oposição, indicando o seu significado para o conjunto de versos. Então, vocês têm que explicar qual é a oposição de lugares e o que significa, né? A gente já comentou essa imagem de Sião, né? Já apareceu em outro soneto. Então, essa é uma imagem que o Camões associa a um paraíso, né? Sião seria a Jerusalém, mas a Jerusalém prometida na Bíblia, tá? Aos judeus. Então, é uma terra que seria um paraíso, que seria o lugar ideal, seria onde tudo de bom aconteceria, tá? E a Babilônia, que é enunciada no primeiro verso do poema, não sei se vocês conhecem a lenda da Bíblia, da Babilônia, né? Mas existe aquela história de que na Babilônia cada um falava uma língua diferente, as pessoas não conseguiam se comunicar. Então era um caos, né? Foi um castigo jogado por Deus, né? Que cada um falasse uma língua. Então a Babilônia traz consigo também essa ideia de um lugar de caos, um lugar onde as pessoas não se comunicam, tá? Então vejam que essa é a oposição, né? Ele fala cá, então ele usa sempre o cá, e isso pode ajudar vocês, tá? Então cá é aqui, né? Então aqui nesta Babilônia, aqui onde o mal se afina, aqui neste labirinto. Então tudo que ele fala depois, a gente tem que assimilar que é a Babilônia, né? Porque se ele fala que ele está aqui nesta Babilônia, então toda vez que ele repete o aqui, ele está falando da Babilônia, tá? Ele não saiu do lugar, está falando do mesmo lugar, né? É só no último verso que ele remete a um outro lugar, que é Sião, que é esse paraíso, é o lugar que ele gostaria de alcançar e é um lugar onde ele já esteve, vejam só, né? Vê se me esquecerei de ti, Sião, né? Ele indica que ele já esteve neste lugar, né? Seja do ponto de vista metafórico ou do ponto de vista físico, né? Mas dá a ideia de que ele já esteve num lugar melhor, ele já esteve num lugar mais positivo, né? E hoje ele se encontra num lugar de caos, um lugar negativo. Então, para a Unicamp, bastaria eles terem essa clareza de vocês, que é a da Babilônia, né, como um lugar negativo, um lugar, né, olha só, em que não há amor, o amor não tem valia, né,
onde o mal se afina, ou seja, fica mais fino, mais refinado, né? Então, onde o mal está melhor, olha lá, onde pode mais que a honra, a tirania, né? Então, a tirania pode mais, é mais poderosa nesse lugar, nesse espaço, né? Olha lá, onde a errada e cega monarquia cuida que um nome vão a desengana, então uma monarquia enlouquecida, né? Onde a nobreza está preocupada com a cobiça, né, com a vileza. Vileza, daí vem a palavra vilão, né, a ideia do vil, do mal, do negativo. Né. Então vejam que são todos índices que vocês poderiam trazer para essa resposta, né? É sempre legal numa questão como essa, tá? Uma questão dissertativa, vocês trazerem algum trecho do texto, eu recomendo. Você faz uma afirmação, então você fala, olha, é um lugar negativo, um lugar que ele acredita que é de maldade. E aí coloca um ou dois trechinhos que identifiquem isso, tá? E, no caso de Sião, fazer o oposto, né? Falar é o lugar da positividade, é o lugar idealizado e tudo mais, certo? Então, essa seria a resposta da A. Aí a B. Identifique nos tercetos duas expressões que contemplam a noção do desconcerto, fundamental para a compreensão do tema do soneto e da lírica camoniana. Então, lembrando, né, aquela temática do desconcerto do mundo tão importante ao Camões, né, que é a ideia de que o mundo não está direito, o mundo está errado, não é justo, né, não é moralmente correto, claro, de acordo com as normas da Igreja Católica. Então, onde é que a gente acha? Ele quer duas expressões, hein? Então, ele quer realmente trechos do texto, e tá falando que estão nos tercetos, aqui, certo? Para a ideia de desconcerto. Então, tem que ser algo que indique que o mundo está errado, que o mundo está confuso, né? Então, o que ele dá para a gente para isso? Essa ideia de labirinto. Então, o labirinto não é um caminho reto, né? O labirinto é um caminho confuso, que você não sabe para onde você vai, né? E o escuro caos de confusão, tá? Porque a ideia de escuro, de novo, né? Você não sabe onde você tá, aquela coisa muito negativa. E olha só, caos e confusão, né? Ele criou uma expressão que reúne duas ideias que são de confusão, que são de estar perdido, de não estar certo, de não estar no caminho correto, né? Então essa seria a resposta da letra B, tá? Então veja que assim, não é impossível, né? Mas não é um soneto fácil numa primeira leitura. Vocês provavelmente teriam que ler umas 2, 3 vezes para se situar, tá? Então não dá para assustar com o Camões num primeiro momento, porque vocês conhecem os temas que ele usa. Então, conhecendo os temas que ele usa, vocês podem ler o soneto umas 2, 3 vezes e tentar encontrar essas temáticas aqui dentro, tá? Então não é para desesperar quando vê um soneto do Camões, porque às vezes ele tem as inversões dele, as referências que a gente não conhece, a gente fica meio assustado, né? E percebam a anáfora da palavra cá, como a gente falou, né? Aquela repetição que ele usa de uma maneira tão estilística em todo o início de estrofe, né? Olha que bonita a construção do Camões, né? Eu gosto bastante da construção desse soneto. Muito bem. E aí a questão 2, olha só. Essa aqui é a Unicamp 2018, esse é um teste, tá? É legal porque a gente fala um pouquinho dos testes da Unicamp. Usaram esse soneto, que é um soneto muito conhecido do Camões, né? A gente já viu um trechinho dele. Transforma-se o amador na cousa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois tenho em mim a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo alcançar? Em si somente pode descansar, pois com ele tal alma está liada. Liada é ligada, tá? Mas esta linda e pura semideia, que como o acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Então vejam só, esse soneto tem uma ideia importante que a gente já viu numa outra questão, né? Que é essa fusão entre o corpo e a alma, né? E a fusão entre o amador e a coisa amada. Então é uma dupla fusão aqui, né? Então o amador se transforma na amada, né? E eles juntos são uma coisa só, né? E eles estariam, na teoria, no mesmo corpo e no mesmo espírito, né? E então ele fala, olha, no segundo estrofe, se nela está minha alma transformada, então se a minha alma está nela,
O que deseja o corpo alcançar? Lembrem daquela oposição, né? Ele tem essa questão, a oposição de corpo e alma. Puxa, o que o corpo pode querer se as almas já estão conectas, né? Então, em si, somente pode descansar, né? Porque com ele a alma está ligada, ele deveria poder ficar quieto, né? E aí ele entra, mas, olha lá, mas, esta linda e pura semideia. O que é semideia? É semideusa, tá? Então ele está falando da amada, né? Ele está fazendo um grandíssimo elogio, falando que a amada é quase uma deusa, né? Uma semideusa, ela é mais do que as mulheres terrestres, né? Olha lá aquela ideia da amada superior, né? E ele diz assim, né? Que essa linda semideia, que como o acidente em seu sujeito com a alma minha se conforma, ou seja, se liga, então essa mulher que se ligou com a minha alma, está no pensamento como ideia, né? E o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples, busca a forma. Então ele está dizendo que no fim das contas, eles estão ligados em pensamento, eles estão ligados por ideia, né? Mas esse amor de que ele é feito busca também a forma, né? Busca o físico. Né? Então a grande questão aí do Camões, né? Então veja só, um dos aspectos mais importantes da lírica do Camões é a retomada renascentista de ideias, do filósofo grego Platão. Então a gente já sabe que a gente vai para o platonismo amoroso aqui, né? Considerando o soneto citado, pode-se dizer que o chamado neoplatonismo camoniano é afirmado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a união entre amador e pessoa amada resulta numa única alma, uma alma única e perfeita. B. É confirmado nos dois últimos tercetos, uma vez que a beleza e a pureza reúnem-se finalmente na matéria simples que deseja. C. É negado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a consequência da união entre amador e coisa amada é a ausência do desejo. E D. É contrariado nos dois últimos tercetos, uma vez que a pureza e a beleza mantêm-se em harmonia na sua condição de ideia. Então, olha só, essa é uma estrutura bem da Unicamp, tá? Ela é muito paralelística, olha. É afirmado nos dois primeiros, é confirmado nos dois últimos, é negado nos dois primeiros, é contrariado nos dois últimos. Então, a Unicamp tem esse tipo de questão, montagem da estrutura das questões, que elas mudam um pouco, as alternativas mudam um pouco de uma para outra, né? Eles trabalham com os mesmos elementos e vão fazendo combinações diferentes, às vezes muito parecidas. Então, é muito comum você ficar em dúvida entre duas, tá? E geralmente eles só fazem de A a D. Então, na teoria é mais fácil, né? Mas é muito comum ficar em dúvida entre duas, tá? Agora, como é que a gente pode resolver isso aqui? A gente já pode descartar duas, né? Pode-se dizer que o chamado neoplatonismo camoniano é afirmado ou é negado? Puxa vida, né? É claramente afirmado aqui, né? Essa coisa das almas estarem juntas e tal. Então, é um amor que se realiza principalmente no plano das ideias, né? Então, a gente já tira a C e a D porque elas dizem o contrário logo de cara, tá? E aí a gente tem que resolver entre a A e a B, né? Vejam, a B fala o seguinte: é confirmado nos dois últimos tercetos, uma vez que a beleza e a pureza reúnem-se finalmente na matéria simples que deseja, né? Não é isso que ele está falando, né? Quando ele fala da matéria simples que busca forma, aí ele está falando de um desejo pelo físico, mas isso não tem a ver com a beleza e a pureza que ele já alcançou na fusão das almas, né? Então, isso aqui é importante, né? Inclusive, vejam que na C ele falava de ausência de desejo, né? Isso aqui está muito errado, não, né? A gente enxerga o desejo aqui também. Então, essa forma de dizer aqui que é confusa, que é enrolada, mas essa tentativa de falar que a beleza e a pureza estão ali no desejo carnal, não, né? Não é isso que ele está dizendo. Então, nós vamos ficar com a letra A. É afirmado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a união entre amador e pessoa amada resulta em uma alma única e perfeita, né? É uma fusão no campo das ideias, daí o neoplatonismo, tá bom?